Continuando os tecidos conjuntivos rígidos, o tecido ósseo é mais rígido que o cartilaginoso e exerce várias funções. Vamos ver. Além do suporte e sustentação do nosso organismo, a proteção dos nossos órgãos. Muitos dos nossos órgãos são frágeis e precisam de uma proteção mais estruturada. E o tecido ósseo faz isso. Envolve a medula óssea, que fica dentro dos ossos, como nós vamos ver mais tarde, e a estrutura de alavanca de movimentos. Tá? Quando estivermos estudando o movimento, nós vamos perceber que o músculo ele ultrapassa a articulação para fazer esse movimento de alavanca. E é uma fonte natural de cálcio internamente. O cálcio vem da alimentação, porém, dentro do organismo, quando falta o cálcio da alimentação, a fonte natural é o esqueleto. Bom, quase sempre pensamos no nosso esqueleto como um cimento duro, feito de cálcio. Isso é verdade, a parte inorgânica do nosso esqueleto é formada de cálcio e fósforo, que formam cristais de hidroxipatita. Mas tem uma parte orgânica que é extremamente importante. Tá? Por incrível que pareça, o esqueleto ele precisa ter uma certa flexibilidade. Aí entra o colágeno do tipo 1, mais alguns glicídios e proteínas que os compõem. Bem, uma parte bastante importante no estudo do tecido ósseo são as células que compõem esse tecido. As células osteoprogenitoras são formadoras do tecido ósseo e depois do nascimento são formadoras de osteoblastos. Estão presentes no periósteo e no endósteo. São mais abundantes e ativas na fase de crescimento. Os osteoblastos são células jovens muito ativas, responsáveis principalmente pela formação do tecido propriamente, da matriz óssea, colágeno tipo 1, e na formação e na concentração de fosfato de cálcio, que mineraliza essa matriz. São muito importantes na regeneração das fraturas. Os osteócitos são células maduras derivadas dos osteoblastos. São muito importantes na comunicação dentro da estrutura do tecido, uma vez que a matriz é rígida, a formação de pequenos canais pela ramificação dessas células. E os osteoclastos são células grandes formadas pela fusão de células fagocitárias. Eles reabsorvem e remodelam o tecido ósseo. Uma análise macroscópica, dividimos o osso em compacto e esponjoso. O osso compacto não apresenta cavidades e se localiza principalmente na diáfise dos ossos longos. As epífises dos ossos longos são compostas de osso esponjoso, que apresenta muitas cavidades que se comunicam, e trabéculas. Nas cavidades dos ossos esponjosos e na medula da diáfise, existe a medula óssea vermelha, que é hematopoética. O tecido ósseo adulto é chamado de secundário ou lamelar. Tem uma organização de fibras colágenas dispostas em camadas em torno de canais com vasos. Os maiores canais são os canais de Havers e os transversos menores, os canais de Volkmann. Nas lacunas estão os osteócitos ramificados para comunicação e transporte de íons. Um dos grandes problemas que o tecido ósseo enfrenta é, com o passar do tempo, a osteoporose.
A matriz óssea está em constante renovação. Os osteoclastos digerem a matriz enquanto os osteoblastos a renovam. Com a idade e com maus tratos, aumenta a absorção das células velhas e diminui a formação das células novas. É um dos efeitos colaterais do envelhecimento e ocorre mais em mulheres. Uma condição hoje bastante comum é deficiência de vitamina D, que tem inúmeras funções no organismo. Aqui relacionada aos ossos e ao cálcio, como é que funciona esse processo? Os raios UVB, ultravioleta B, convertem na nossa pele um derivado do colesterol. Tá? Ele converte ele em vitamina D3, tá? Esse 7-deidrocolesterol. Esse produto, essa vitamina D3, ela vai para o fígado, onde ocorre uma transformação num produto chamado 25-hidroxi. Esse produto nos rins, né, lá nos rins, é transformado em um hormônio que facilita a absorção de cálcio pelos ossos e a utilização dele para a mineralização da matriz.